Você é daqueles que passa mais tempo em casa ou no trabalho? Essa resposta depende muito, né? Porque tem muita gente que ainda em casa tá ligada no trabalho. Talvez você já tenha ouvido falar na síndrome do esgotamento profissional ou a síndrome de burnout, que provoca um esgotamento físico e psicológico no colaborador. E na maioria das vezes, o líder não consegue identificar. Pois é, essa é a realidade e está cada vez mais presente nas empresas. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Pedro. Pedro, explica pra gente qual é a maior dificuldade que hoje as empresas enfrentam na hora de lidar com o burnout. Do ponto de vista do colaborador, né, que está, seja sofrendo ou em vias de sofrer, né, a gente tem que sempre pensar que o colaborador é uma pessoa, né, ele tem a vida pessoal e a vida profissional. E tudo isso está reunido dentro daquele único ser humano, daquele indivíduo, né? Então você não consegue tirar o chapéu, né? E colocar ali na porta e simplesmente não tem nada mais acontecendo, né? Então, quando um colaborador está vivendo, né, nessa situação, ele acaba afetando todos os aspectos da sua própria vida, né? E uma dessas perspectivas da sua própria vida é a sua vida profissional. E aí, nesse aspecto, se relaciona muito aí, então, a figura do líder. Né? E na medida em que aquele colaborador está com uma dificuldade, o time vai ter uma dificuldade e aí, em última instância, a organização vai ter alguma dificuldade porque aquela pessoa não está dando o seu melhor e o time, portanto, não está dando o seu melhor. Atualmente, o burnout é considerado uma das principais causas das demissões. Mas o desenvolvimento dessa síndrome não é um fator novo no cenário das empresas. A questão é que as pessoas não falavam sobre e não davam muita importância para algo que já existia. Porém, a situação mudou com a intensificação da doença durante a pandemia. Aparentemente, pode parecer estar tudo bem. A cabeça está cheia com a adrenalina do trabalho, mas é quando as tarefas acabam que o problema aparece. Num ambiente em que a gente tem mais casos de burnout, fica mais evidente, na verdade, as falhas que existem no processo de gestão, na liderança, nessa distribuição de tarefas, definição de prioridades e, consequentemente, resultados que poderiam ser alcançados e não vão ser alcançados do ponto de vista dos times e do ponto de vista das empresas. Ficou um desafio ainda maior para o líder de conseguir perceber isso, né? Porque se a gente desconecta aqui dessa reunião e você já entra numa outra, né? E a gente está entrando num flow, né? Que não dá tempo de você de repente pensar, nossa, será que aquele colaborador estava bem? Puxa, não percebi o tom de voz, né? Então tem alguns elementos que a gente deveria, enquanto líder, estarmos atentos, que podem nos sugerir, assim, puxa, aquela pessoa não está bem. Nossa, não gostei do tom de voz dela. Puxa, será que ela está com alguma dificuldade? De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, o número de solicitações de auxílio-doença quintuplicou em 2020. Apenas entre os meses de março e abril, os pedidos passaram de 100 mil para 500 mil. Mas só no início deste ano, a Organização Mundial da Saúde passou a classificar a doença como um problema de saúde ligado ao trabalho. Sendo assim, a empresa passa a ter mais responsabilidade com o bem-estar mental do colaborador. Para entender como o gestor deve agir diante de um caso de esgotamento profissional, o especialista ainda explica que é importante olhar o burnout a partir de duas perspectivas. Uma externa e outra interna. Quando ela está ou ali em vias de entrar num burnout ou num burnout, a produtividade da pessoa cai. Ela não consegue entregar com a mesma qualidade que ela entregava antes, no tempo, né? Porque se as coisas estão mais corridas, né? No tempo que a gente precisa, né? Então, o líder tem que pegar esses elementos mais hards, né, que até estão em indicadores, podem estar em indicadores de produtividade, né, de qualidade de entrega, esse tipo de coisa, mas ele tem que estar muito atento ao lado soft, né, ao lado humano, né, de perceber, às vezes, um olhar, um tom de voz, de que aquela pessoa está precisando de uma conversa que não é uma conversa necessariamente ou diretamente sobre trabalho, né, mas sobre a pessoa em si, né? Então o líder tem que ter esse olhar.